Nos playoffs da NBA é quando está tudo em jogo. Alguns jogadores abraçam essa pressão. Eles jogam em um nível que raramente vemos na temporada regular. No entanto, isso nem sempre acontece. Na verdade, a grande maioria dos jogadores regride nos playoffs. Isso acontece até mesmo com as maiores estrelas. Em outros casos, talvez não tenha sido a performance que mudou suas carreiras, mas as consequências. Às vezes, uma única má atuação pode assombrar suas carreiras para sempre. Como vão, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos dar uma olhada em 3 jogadores da NBA cujas carreiras foram severamente impactadas por uma única série de playoffs. Sem mais delongas, vamos começar. Joe Harris. A série de playoffs de 2021 entre o Bucks e o Nets foi a mais empolgante, a mais aguardada de toda aquela pós-temporada. Colocou um time do Nets cheio de estrelas contra Giannis e o Bucks, vindo de 2 prêmios consecutivos de MVP, mas ainda buscando seu primeiro título. Foi uma série fantástica, e muita gente brinca dizendo, se os pés do Durant fossem só um pouquinho menores, o Nets teria vencido aquela série e provavelmente o campeonato. No entanto, em meio a todo esse barulho, ficou esquecida a atuação péssima de Joe Harris. Agora, por que exatamente deveríamos colocar a culpa em um jogador de apoio? Naquela temporada, Harris teve o melhor desempenho da carreira. Ele foi o melhor arremessador de 3 pontos de toda a NBA. O cara acertou 47,5% das bolas de 3 em mais de 6 tentativas por jogo. Além do trio principal, ele era o 4º jogador mais importante do time e muitas vezes o 3º, já que Harden estava machucado. Infelizmente, contra o Milwaukee Bucks, quando o time mais precisava dele, ele vacilou. Nos jogos 3, 5 e 7, Harris acertou 1 de 11, 2 de 11 e 3 de 10 arremessos. O jogo 3 foi incrivelmente importante. O Brooklyn Nets teve ótima chance de fazer 3-0. Se vencessem o jogo 3, a série praticamente acabaria. Então isso aconteceu. Avança, recua, usa o bloqueio, volta para Harris, 4 segundos no cronômetro de 24. Harris está livre, arremessa de 2, não cai, rebote fica com Holiday embaixo. Nos minutos finais daquele jogo, os Nets estavam vencendo por 83-82, com a posse de bola. Durant recebe marcação dupla e acha Joe Harris totalmente livre. Dizer que está livre é pouco, não há ninguém a menos de 3 metros dele ao receber a bola. Brook Lopez nem sequer faz esforço para correr e contestar o arremesso, enquanto Jrue Holiday literalmente está de costas, pois está focado em garantir que Kyrie não receba a bola. Harris sobe para o arremesso e erra feio. Além disso, ele ainda fica parado enquanto Jrue Holiday avança para o ataque. Harris nem consegue voltar a tempo e fica atrás durante toda a jogada. Holiday percebe isso e entende que Harris está atrás dele. Agora, ele só precisa passar por um jogador e ele marca. Os Bucks venceram o jogo 3, impedindo os Nets de abrir 3-0. Após o jogo, Steve Nash foi questionado sobre as dificuldades de Harris e respondeu com esta declaração: "Todos têm noites ruins de arremesso. É uma pena termos perdido. Não me preocupo com Joe Harris. Ele é inteligente, forte e ótimo arremessador. Se ele tiver as mesmas oportunidades, aposto nele." É Durant, bloqueado por Lopes. A bola sobra para Harris, que arremessa e erra. Lance livre para Lopes. Jogo 7, prorrogação. Com o placar empatado em 111, os Nets não marcaram nenhum ponto no último minuto e acabaram perdendo a série. Nos momentos mais importantes do final, em 2 dos jogos mais importantes dessa série, o jogo 3 e o 7, Harris deixou o time completamente na mão. Nos anos seguintes, Harris nunca mais foi o mesmo jogador e caiu de rendimento imediatamente após essa série. Isso também se deve à lesão no tornozelo, pela qual ele passou por cirurgia, mas conseguiu se recuperar. No entanto, pulando para os playoffs de 2023, sua última aparição com a camisa dos Nets. Mesmo com média acima de 20 minutos por jogo na temporada regular, ele foi inútil nos playoffs contra a Filadélfia, com menos de 2 pontos por partida. Ele acertou apenas 2 arremessos em 13 tentativas durante toda a série, um impressionante 15% de aproveitamento nos arremessos. É seguro dizer que os Nets perderam a confiança em Harris e ele não conseguiu produzir sob pressão. Neste ponto, a carreira dele está chegando ao fim.
Esse cara já liderou a liga em aproveitamento de 3 pontos em 2 temporadas, arremessando mais de 47%, o que é insano para o volume dele. Depois daquela série contra os Bucks, foi a última vez que ouvimos falar de Harris. Ele caiu na irrelevância e sua carreira nunca se recuperou. Isaiah Thomas. Em uma situação completamente diferente, para Isaiah Thomas, uma única série de playoffs mudou o rumo da carreira dele na NBA para sempre. Mas não da maneira que você imagina. Se olharmos para a temporada de 2016 a 17, essa foi de longe a melhor temporada da carreira de Isaias. Ele parecia um dos 3 melhores armadores. Ele foi o terceiro maior pontuador da liga e ficou entre os 10 melhores em win shares e true shooting percentage. Aos 27 anos, Isaiah Thomas vivia o auge da carreira e tinha potencial para melhorar ainda mais. Então, algo aconteceu mais tarde naquela temporada. Em uma infiltração aparentemente rotineira para a cesta, Thomas colidiu com Karl Anthony Towns. Depois que Thomas caiu no chão, Towns caiu em cima dele. A princípio, parecia uma lesão normal no quadril. Thomas foi diagnosticado com ruptura do labrum do quadril. É uma lesão que é meio arriscada, existe a opção de fazer cirurgia, mas aí ele perderia toda a pós-temporada. Se ele não fizesse a cirurgia e continuasse jogando, havia a chance de agravar ainda mais o quadril e talvez a lesão pudesse piorar. Thomas, sendo o competidor que é, não vai perder os playoffs, então ele optou por continuar jogando e não fazer a cirurgia. Alguns meses depois, isso nos leva às finais da Conferência Leste. Foi quando ele passou pela pior coisa que poderia ter passado. No segundo jogo daquela série, ele sentiu algo estalar. Ele voltou a lesionar o quadril, como em março, e ficou fora do resto dos playoffs. Mal sabiam todos que essa lesão era muito mais séria do que se pensava inicialmente. Na verdade, o Celtics nem chegou a divulgar essa lesão ao público quando ela aconteceu. A maioria dos torcedores não sabia que a Isaiah jogava há meses com essa lesão no quadril, que foi piorando com o tempo. Acontece que era tão sério que, quando ele agravou novamente a lesão, aquilo marcou o começo do fim da carreira dele na NBA. A única coisa que eu teria contra Boston, que eu acho que eles lidaram mal, foi não me explicarem qual poderia ser a gravidade da minha lesão se eu continuasse jogando. Porque ninguém me deu nenhuma orientação, tipo, se você jogar isso pode acontecer. Isaiah Thomas nunca se recuperou dessa lesão e quase imediatamente seu desempenho despencou. Você pode argumentar que, mesmo sem agravar o quadril nessa série, isso aconteceria de qualquer forma, e provavelmente está certo. Os Celtics foram muito criticados por saberem da lesão dele e não o impedirem de jogar, mesmo contra a vontade dele. Diziam que ou os Celtics fizeram a Isaiah jogar machucado, ou ele mesmo se forçou a isso. Foi estranho trocarem sua estrela apenas 2 meses após os Celtics perderem nas finais de conferência. Foi aí que todos notaram que a lesão dele era bem mais grave do que os Celtics admitiam. Os Cavs se prejudicaram nessa troca. Eles não teriam feito isso se soubessem que o problema no quadril dele acabaria com sua carreira. Ele quase conseguiu um contrato de mais de $100 milhões, mas por causa do momento em que a lesão aconteceu, nunca recebeu o dinheiro que esperava. Deron Williams. Quando eu era mais novo, a discussão sobre os melhores armadores da NBA era entre Chris Paul, Steve Nash ou Deron Williams. Nash era mais velho, e o destaque estava na rivalidade entre CP3 e Deron Williams. A rivalidade entre D. Will e CP3 era intensa, pois ambos eram jovens armadores promissores da classe do draft de 2005 escolhidos lado a lado. Naturalmente, suas carreiras foram comparadas. Eles também impulsionaram a retomada de suas franquias, mantendo suas carreiras ligadas desde o início. Apesar de CP3 ter estatísticas melhores, D. Will tinha mais sucesso nos playoffs por contar com um elenco de apoio superior. Alguns achavam que Deron tinha mais potencial, pois era maior, mais rápido e um atleta mais explosivo que Chris Paul. No entanto, com o passar dos anos, em determinado momento, as carreiras deles tomaram rumos diferentes. Embora Chris Paul tenha se tornado um dos maiores armadores da história, Deron entrou em declínio após os 27 anos. Isso ocorreu principalmente pelos inúmeros problemas no tornozelo que causaram sua queda e ficaram ainda mais claros nos playoffs contra o Miami Heat.
Para contextualizar, esse foi o ano em que o Brooklyn Nets tentou criar um super time, reunindo vários ex-astros envelhecidos sem mais fôlego. Deron era para ser o cara no comando. Ele ainda estava no auge, e o time precisava que ele assumisse a responsabilidade e jogasse como o Deron de sempre. Infelizmente, ele decepcionou completamente. Na série, ele teve média de 11 pontos por jogo com 37% de acerto nos arremessos, incluindo uma partida em que errou os 9 arremessos tentados. Até então, essa era a pior série de playoffs da carreira dele, especialmente porque o Nets montou esse super time para desafiar o Miami Heat. E ainda assim, o armador estrela deles jogou desse jeito? Após o fim da série, Paul Pierce e Kevin Garnett o criticaram publicamente. Antes de eu chegar lá, eu via Deron como um candidato a MVP. Mas senti que, ao chegarmos, não era o que ele queria ser. Ele simplesmente não queria isso. Acho que muita pressão o afetava às vezes. A mídia em Utah não é a mesma que a mídia em Nova York. Então isso pode pesar para algumas pessoas. Acho que isso realmente afetou ele. Essa derrota para o Miami Heat marcou um grande ponto de virada na carreira dele. Ele já teve jogos ruins antes, mas jogar tão mal assim, quando a pressão estava maior do que nunca, ele encolheu no momento decisivo. Seus ex-companheiros de equipe também mencionaram que Deron era mentalmente fraco e às vezes levava as coisas para o lado pessoal, não lidando bem com críticas. Sempre que alguém o confrontava, ele desmoronava. Foi por isso que Jerry Sloan pediu demissão e o Jazz o trocou. As consequências desses playoffs aparecem nos seus números e seu arremesso ficou especialmente ruim. Parece que ele perdeu toda a confiança após aquela série ruim e isso ainda o assombrava. Pouco tempo depois, ele foi trocado. Para você ter uma ideia de como ele caiu, vamos para 2017, 3 anos depois. E agora, Deron estava esquentando o banco em um time dos Cavs que praticamente não tinha elenco. O fato de ele quase não jogar nesse elenco limitado dos Cavs diz muito sobre como o time o via. Ele parou de se importar. Francamente, eles notaram que ele não conseguia mais jogar, algo evidente nas finais da NBA de 2017. Deron jogou 12 minutos por jogo, mas ele deveria ter jogado 0. Sinceramente, sempre que ele jogava, era o pior jogador em quadra, talvez o pior da história a ter 12 minutos por jogo nas finais. Em 5 jogos, o cara acertou 2 arremessos em 16 tentativas e marcou um total de 5 pontos. E isso nem foi o pior. Por pior que fosse no ataque, ele conseguia ser ainda pior na defesa. Sempre que ele entrava em quadra, os Warriors o buscavam para explorá-lo em todo pick and roll, toda troca e mismatch, pois sabiam que era o maior ponto fraco. Ainda assim, é impressionante ver o quanto ele caiu em tão pouco tempo. Sair de um dos principais armadores da liga para... isso? Uma piada? Aos 32 anos, Deron estava fora da NBA. Sua única aparição nas finais seria a última vez que veríamos ele jogar. E é isso, pessoal. Esses foram 3 jogadores da NBA que tiveram uma mudança drástica na carreira após apenas uma série de playoffs. As circunstâncias eram diferentes, mas o resultado foi igual. Isso os impactou tanto que nunca mais foram os mesmos. Me diga o que você acha nos comentários. Você consegue pensar em outros jogadores que se encaixam nesse critério, em que uma série mudou a carreira deles para sempre? Me diga o que você acha. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!